Querida irmã, querido irmão, sejam bem-vindos a esse nosso terceiro dia da trezena de São José, nesse ano dedicado especialmente a este glorioso santo, patrono da Igreja Universal, conforme indicado por Papa Francisco, com a sua carta Patris Corde, com coração de pai, com a qual ele nos deu temas para meditação e uma belíssima oração para fazermos ao longo deste ano de São José. Nesse terceiro dia, o tema que ocupa a nossa meditação é Pai na obediência. Para iluminar a nossa meditação, o texto bíblico tomamos do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, os versículos 21 a 24 e o versículo 39. Completados os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido no ventre de sua mãe. Quando se completaram os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer em sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, conforme está escrito na lei do Senhor. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, eles voltaram para a Galiléia, sua cidade. O menino crescia, ficava forte e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Nesse breve texto, nós vimos quantas vezes se repete a expressão conforme a lei do Senhor. São José e sua esposa, a Virgem Maria, nos são apresentados, desse modo por São Lucas, numa característica fundamental da vida deles, a obediência a Deus. O seguimento da lei de Deus, tal qual estava expressa na Sagrada Escritura e era vivido nos costumes e nas tradições do seu povo de Israel. Um homem obediente. Depois dessa sessão de São Lucas, onde ele obedece o que está na lei, vem uma nova sessão na vida de São José, um novo período em que ele obedece o que lhe é dito diretamente pelo anjo de Deus em seus sonhos. São 4 sonhos de São José. Veja bem, isso não quer justificar nenhum tipo de superstição nossa com sonhos. Os sonhos de São José eram sonhos proféticos e aconteceram num momento em que a revelação plena de Deus ainda estava se constituindo em Jesus Cristo. Depois dos ensinamentos e das ações de Jesus Cristo e da Escritura Sagrada do Novo Testamento pelos apóstolos, que foi confiada à Igreja, agora o nosso caminho para conhecer a vontade de Deus é a Sagrada Escritura, é o ensinamento da Igreja e é uma busca espiritual de discernimento nas situações concretas da nossa vida para viver conforme os ensinamentos de Jesus. Não é que essas passagens do sonho de São José estejam justificando ou incentivando ninguém a ir atrás de livros de interpretação de sonhos ou de qualquer outro tipo de sortilégio ou de leituras de futuro. Não. Fazem parte de um momento muito preciso da história da revelação e se a gente tira daquele contexto, a gente corre o risco de deturpar a revelação de Deus por meio de coisas humanas, projeções e costumes humanos. Mas voltemos então, dito isso, aos sonhos de São José. São 4. O primeiro, num momento em que ele estava muito confuso, muito inseguro do que fazer, aliás, pensando inclusive em deixar a Virgem Maria por causa do que tinha nela acontecido, o anjo lhe aparece em sonho, lhe diz para não temer e para assumir a Virgem Maria como sua esposa. Primeiro sonho, São José prontamente obedece. Depois que o menino nasce, com o risco de morte por causa da perseguição de Herodes, segundo sonho, é determinado a São José que vá para o Egito. Prontamente vai ao Egito. Lá no Egito aguarda paciente que o anjo lhe prometeu que avisaria quando o perigo passasse. Aguarda, trabalhando longos anos, até que o anjo lhe avisa. Prontamente obedece, volta para a terra de Israel. Ao invés de ir para a Judéia, sua terra, o anjo lhe avisa que deve ir para Nazaré, uma cidadezinha pequena na Galiléia, de onde ele não era. Então a vida de São José é pautada, é decidida assim, na obediência a Deus. O próprio Jesus vive a obediência de Deus. Primeiramente, obedecendo a São José,
e a sua mãe, a Virgem Maria. É narrado no Evangelho de São Lucas, depois do episódio dos 12 anos, a perda e o encontro de Jesus no templo. Depois daquele momento, ele volta e é obediente em tudo à Virgem Maria e a São José. E depois, o próprio Jesus é obediente ao Pai inteiramente. Meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Não se faça como eu quero, mas como vós quereis, diz ele no Jardim das Oliveiras, na derradeira noite de sua vida neste mundo, de sua vida humana neste mundo. Portanto, José é um homem obediente, educou humanamente Jesus na obediência judaica, à lei, a Deus, por meio da lei. E Jesus é o obediente por excelência. Portanto, nesse dia da nossa trezena de São José, nós queremos pedir humildemente a Deus a graça de sermos também nós obedientes. Aquela obediência que é cheia de um desejo de crescer na relação com Deus. Aquela obediência que é cheia do projeto de ser transparência da vontade divina, ser dócil a Deus. Não é uma obediência que nos esmaga, que nos descaracteriza, que nos torna alheios a nós mesmos, que nos esvazia de nós e nos torna assim alienados. Não, é uma obediência que nos conduz no caminho de uma vida que é cada vez mais plena. Uma obediência que é eco e continuidade da obediência do próprio Jesus, Filho, título por excelência de Jesus no Evangelho de São João, Filho, porque a condição de filho o coloca na inteira relação com o Pai. Isso mesmo é que nós queremos para nós, por meio da obediência cristã, a nossos pastores, a nossa igreja, não a nossos pastores e a nossa igreja, através de nossos pastores e de nossa igreja, nossa obediência se dirige, na verdade, ao próprio Deus que por eles nos fala. E nós recorremos a São José, Pai amado, Pai cheio de ternura, Pai na obediência, para que nos alcance essa graça de viver a obediência cristã, cheios de confiança no amor de Deus que nos cumula da verdadeira felicidade. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém.